Pessoal, bom dia, paz Senhor, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de domingo, que o Senhor venha falar conosco através dessa breve mensagem. Eu peço desde já que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente, e se não for inscrito, se inscreva, né? E se já for inscrito, confira, porque o YouTube às vezes está desescrevendo o pessoal que já é inscrito no canal. Sobre os projetos, aqui embaixo vai estar o Telegram para mais informações sobre cada um dos três projetos aqui do canal. Pessoal, às vezes nós oramos e buscamos de Deus uma bênção, e a nossa relação com Deus, de fato, muitas das vezes é pautada por isso. Não que seja o ideal, não é o ideal, mas nós temos essa questão de se relacionar com Deus por conta das nossas necessidades a princípio, né? E sejamos sinceros, ninguém começa a buscar a Deus porque quer conhecer a Deus. Quer dizer, não vou dizer ninguém, mas a maioria começa a buscar a Deus porque está enfrentando alguma situação de dificuldade. Então, isso é uma coisa normal, as igrejas estão aí para mostrar isso, né? As pessoas vão às igrejas procurando solução, né, para os seus problemas, para os seus conflitos internos, para os seus problemas, tudo que é tipo de ordem. E o Senhor, ele quer sim abençoar, ele não quer ver o homem sofrer, ele não quer ver o homem viver uma vida ruim, uma vida de dificuldade. Não era o plano de Deus, nunca foi. O plano de Deus sempre foi a ordem, a harmonia, a alegria, a bênção, a paz. Só que no Éden, isso tudo foi desfeito por conta dos nossos pecados. O pecado de Adão, o pecado de Eva, que repercutiu por toda a humanidade. Então, a morte, ela é um exemplo disso. A morte, o homem, porque nós não aceitamos a morte? Se fosse algo tão natural, tão normal, como a teoria da evolução, como, né, esse pessoal, esses cientistas ateístas colocam, se fôssemos nós apenas um resultado de uma evolução lenta, progressiva, nós não sentiríamos dor nenhuma ao ver uma pessoa, um familiar morrer, ou alguém que nós conhecemos, que nós gostamos, ou não sentiríamos nada em relação à questão da morte. Era só uma matéria se desfazendo. Mas não há em nós uma aceitação quanto à morte, quanto à doença, quanto ao sofrimento, porque na verdade essas coisas não são normais. Essas coisas são a ausência de Deus no homem. É a ausência de Deus no homem. A morte é o resultado, é o salário do pecado. E é a ausência do Senhor. Por isso essas mazelas elas estão aí, né? E por conta de nos desviarmos daquilo que é o centro da vontade de Deus no Éden, no pecado original, tudo isso acontece. Infelizmente acontece, né? E como eu falei, Deus não quer nada disso. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer operar. Porém, Deus tem um projeto da salvação, e para salvar o homem, ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. Esses são os dois pontos que eu acho que a gente está tendo mais problema hoje em dia com o cristianismo moderno, porque ele ensina, ele leva a pessoa a uma busca por alguma coisa, mas não leva a pessoa à busca, a entender, na verdade, o que seria prioridade. Então, Jesus morreu, é o propósito da salvação, o projeto da salvação é o maior projeto de Deus para o homem. Jesus voltará, é um outro projeto, dentro de um plano profético, uma profecia, que também é dentro desse contexto de salvação. Outro projeto que eu digo assim, é uma outra questão, mas dentro, englobado, né, dentro da questão da salvação. Só que as pessoas não falam, né? E não falam de uma maneira errada, porque quando nós vivemos a salvação de Deus, o projeto da salvação, quando buscamos essa salvação, quando entendemos que um dia Ele voltará, as coisas da nossa vida, elas não são negligenciadas. Eu falei isso aqui um dia desse, né, e eu falo muito isso nos aconselhamentos. As pessoas às vezes ficam até surpresas, e eu acho até que é de causar uma certa perplexidade. Mas você não precisa orar por ninguém, né? Você não precisa ficar ali intercedendo direto, você não precisa. Eu cheguei a essa conclusão da maneira mais
talvez inusitada possível. Eu vi que Deus abençoava quem nem sequer estava orando, porque estava no plano dele, porque era propósito dele. Ou por quem às vezes não estava orando especificamente por um motivo ou outro, mas estava buscando a Deus por Deus ser quem Ele é. A pessoa não estava ali buscando a Ele especificamente por uma coisa, voltando todas as suas energias, o seu foco, as suas orações, o seu empenho para aquela questão. Não, ela estava vivendo uma experiência com Deus. É como se assim, eu acordasse hoje, eu acordei agora, agora há pouco eu vou ali, ajoelho e oro e peço ao Senhor uma bênção. É minha conexão com Deus, independentemente se eu tenho uma necessidade financeira, uma necessidade familiar, uma necessidade de saúde, independentemente. Essa busca por si só, ela já traz respostas para as outras coisas, para as outras demandas. Então é algo muito mais profundo. Você passa a seguir ao Senhor por quem Ele é e você experimenta as bênçãos que Ele opera. Você sai daquela superficialidade, aquela coisa tão rasa do cristianismo moderno de Jesus, o cara que resolve problemas. Jesus é o resolvedor de problemas. Arrebentou o cano, ele é o encanador, deu problema na luz, é o eletricista. Na nossa vida. E não é isso só, o evangelho não é só isso. Não é. Paulo diz, não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo em vós é esperança de bom emprego. Cristo em vós é esperança de casamento que não vai dar, nunca vai ter problema, nunca vai ser desfeito. Cristo em vós é esperança de saúde 100%, vai viver, vai envelhecer 100 anos. Cristo em vós não é esperança de nada disso. Cristo em vós é esperança da glória, a glória da salvação, a glória da redenção. Então, essa mensagem, quando nós entendemos isso, e aí eu vou tentar passar essa ideia. Quantas experiências e testemunhos eu vi de pessoas que receberam uma bênção que humanamente parecia ser impossível, situações difíceis, que o Senhor moveu, que o Senhor transformou, que o Senhor restaurou, que o Senhor curou. E essas pessoas entenderam isso que eu estou falando para vocês nessa manhã. De que, eu não estou nem falando de prioridade, mas eu estou falando de o cristianismo ser uma forma de vida e não um meio de vida. O cristianismo ser em si a finalidade e não um meio para se alcançar uma outra coisa e uma outra coisa ser a finalidade. Então, as pessoas que eu vi testemunhos assim tremendos, pode reparar, o YouTube tem alguns, né, aqui no YouTube, alguns testemunhos assim abençoados de restauração, de libertação das drogas, de cura de doenças, de libertação de operações malignas, de restauração de vida, de relacionamentos. Você vê e você realmente ali identifica nesses testemunhos que essas pessoas entenderam. Elas não podiam ficar negociando com Deus. Que o Evangelho de Cristo não é isso. Não é eu peço, Ele me dá. Aí Ele me deu, eu me afasto. Aí eu me aproximo de novo, peço de novo, Ele me dá. Não, não é isso. Não é um meio. É uma forma de vida. Então, esse entendimento, ele custa entrar na nossa mente como forma de vida. Ele custa entrar no nosso coração. E quando entra, as coisas fluem. Quem está vivendo isso, quem já entendeu isso, sabe do que eu estou falando, sabe o quanto como que as coisas estabilizam. Quando em nós jorra uma fonte que salta para a vida eterna, a gente não fica igual a mulher samaritana, indo de poço em poço, indo ali, indo aqui, buscando água, uma água momentânea, uma água temporal, uma água que pega-se hoje, amanhã já não tem mais. Porque em nós há uma fonte que salta para a vida eterna. Então, quando você tem essa experiência, você já se sente farto. Você já entende, você já conhece os desígnios de Deus, você já sabe o que você tem que fazer. Você já entende, aprende a compreender o tempo das coisas, o tempo de Deus na sua vida.
E aí um monte de problema como cansaço, ansiedade, desespero, essas coisas todas, elas passam. Elas têm o seu lugar, que é pequeno. Elas não nos dominam mais, elas não nos controlam, né, como controlava em outro momento. O desespero, a ansiedade, o medo. Não, essas coisas vão para o seu devido lugar. Porque nós alcançamos esse entendimento. Então, os discípulos, quanto discípulos, eles não tinham esse entendimento. Mas quando recebem ali o selo do Espírito Santo no Pentecostes, são batizados, são revestidos do poder, eles alcançam esse entendimento. E aí você vê totalmente a mudança. Parece outra pessoa. Pedro era um antes, Pedro se tornou outro depois. Então é assim que Deus vai fazer, tá bom? Que seja um meio, que não seja um meio, mas que seja uma forma de vida. O Evangelho de Cristo. A experiência que Deus tem te dado, ela não pode ser uma ponte para você acessar uma bênção nessa terra, mas ela deve ser uma ponte que te conecta cada vez mais e mais a Deus. E Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nesse domingo, a paz do Senhor Jesus.